Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente! Moçada, eu sou o professor Joaquim e a pedido aí de vários inscritos do canal, eu vou resolver agora a prova de matemática do concurso de nível superior para controlador interno da Câmara Municipal de Bragança Paulista, que aconteceu no dia 10 de dezembro de 2023. Bora lá! Moçada, então bora resolver a primeira questão dessa prova, que foi essa questão 11, e que tratou de máximo divisor comum. A questão diz assim: tem-se 3 cordas com medidas de 60 metros, 90 metros e 120 metros. Essas cordas serão divididas em pedaços de mesmo comprimento, o maior comprimento possível, de modo a não restar partes dessas cordas. O número total de pedaços de cordas que será obtido é igual a qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que o texto está falando que nós temos aqui 3 cordas com essas medidas aqui, 60 metros, 90 metros e 120 metros. E informou que essas cordas vão ser divididas em pedaços de mesmo comprimento, o maior comprimento possível, de maneira a não restar partes dessas cordas. Então a gente tem que pegar essas 3 cordas aqui e dividir em pedaços de mesmo comprimento. Só que eu não sei qual que é o tamanho, qual que é o comprimento de cada pedaço. Então vou falar que é um pedaço de medida X. Então vamos pegar todos esses aqui, e nós vamos dividir aqui em pedaços de X metros. Bom, agora como todas essas cordas precisam ser divididas aqui em pedaços de X metros e não pode restar nenhum pedaço, então essas divisões são divisões exatas. E se são divisões exatas, significa aqui que esse número X aqui, então, ele é um divisor desses números. E repare, é o mesmo divisor que é para todos eles, então é um divisor que é comum. Também informou que precisa ser o maior comprimento possível. Então esse número X que nós estamos procurando aqui, ele precisa ser o maior possível. Assim nós estamos procurando o maior divisor comum entre esses 3 números. Se estamos procurando o maior divisor comum, nós estamos procurando o máximo divisor comum entre esses 3 números, 60, 90 e 120. Como que a gente faz para calcular esse máximo divisor comum? A gente vai utilizar um procedimento parecido com o cálculo do mínimo multicomum. A gente pega esses 3 números, 60, 90 e 120, escreve aqui embaixo, colocamos aqui uma barrinha vertical, mas dessa vez a gente tem que pensar em um número que a gente pode colocar aqui, que é possível dividir esses 3 números ao mesmo tempo. Então qual é o número que a gente pode colocar aqui que está para dividir 60, 90 e 120 ao mesmo tempo? Repare, os 3 números aqui terminam em 0. Então a gente pode dividir os 3 números aqui por 10. 60 dividido aqui por 10, aqui vai dar 6. 90 dividido por 10 vai dar 9. 120 dividido por 10 vai dar 12. Agora, qual é o número que eu posso colocar aqui que dá para dividir esses 3 números ao mesmo tempo? Veja, não pode ser 2, porque o 2 só dá para dividir o 6 e o 12. Não dá para dividir o 9. Então vai ter que ser o 3. 3 a gente consegue dividir os 3 números ao mesmo tempo. Observe, 6 dividido aqui por 3 vai dar 2. 9 dividido por 3 vai dar 3. 12 dividido por 3 vai dar 4. Agora, qual é o número que eu posso colocar aqui que dá para dividir esses 3 números ao mesmo tempo? Dessa vez, nenhum número, exceto 1. Quando a gente chega nessa situação de que não é mais possível dividir esses números por nenhum número que não seja 1, então aqui encerra o cálculo de nosso máximo divisor comum, que vai ser o produto desses números que estão à direita de nossa barrinha vertical. Então, multiplicando aqui, 10 vezes 3, 30. Assim, o máximo divisor comum entre esses 3 números, entre 60, 90 e 120, é 30. Esse máximo divisor comum é exatamente esse número X que a gente está procurando aqui. Ou seja, cada pedaço aqui dessa corda vai ter que medir 30 metros. Assim, ao pegar essa corda de 60 metros e dividir aqui em pedaços de 30 metros, quantos pedaços que a gente vai conseguir formar? 60 dividido por 30, nós vamos conseguir formar aqui 2 pedaços. Ao pegar a corda de 90 metros e dividir em pedaços de 30 metros, quantos pedaços que a gente vai conseguir? 90 dividido por 30, a gente vai conseguir formar aqui 3 pedaços. E ao pegar essa corda de 120 metros e dividir em pedaços de 30 metros, quantos pedaços que a gente vai conseguir? 120 aqui dividido por 30, a gente vai conseguir aqui 4 pedaços. Assim, no total, quantos pedaços que a gente conseguiu formar? 2 pedaços, mais 3, 5. Com mais 4, a gente conseguiu um total aqui de 9 pedaços. Portanto, o número total de pedaços de cordas que vai ser obtido serão 9 pedaços. E essa resposta a gente tem aqui na letra C. Show de bola! Essa foi uma questão até tranquila, não foi, gente?
Questão 12, pessoal, tratou de análise de gráfico. A questão diz assim: no gráfico a seguir, são apresentadas informações sobre a quantidade de unidades vendidas de determinado produto e o preço unitário de venda em reais nos anos de 2019 a 2022. Com base na análise das informações apresentadas no gráfico, é possível afirmar corretamente que o total em vendas efetuadas do referido produto em 2020 ficou entre qual desses daqui? E aqui ele colocou este gráfico para a gente. Pessoal, observe que nós temos aqui esse gráfico, que é um gráfico de dupla entrada. Nós temos valores aqui ó, à direita e temos valores também à esquerda. À direita nós temos aqui a quantidade de unidades vendidas. À esquerda é o preço unitário de venda aqui em reais. Agora observe também na legenda que ele está dizendo, essa linha pontilhada aqui está representando para a gente a quantidade de unidades vendidas. A linha cheia representa o preço unitário de venda. Nós queremos determinar aqui ó, qual que é o total aqui em vendas efetuadas nesse ano aqui ó, de 2020. Então nós queremos o total em vendas, mas no ano de 2020. Então, pessoal, se a gente quer o total em vendas aqui, a primeira coisa que a gente precisa fazer é determinar aqui qual foi a quantidade que foi vendida. E em seguida a gente multiplica pelo preço de venda. Então a gente precisa determinar qual foi a quantidade vendida, qual foi o preço de venda e multiplicar um pelo outro. E nós queremos isso aqui ó, nesse ano de 2020. Então vamos analisar aqui no gráfico. Repare, o ano de 2020 está aqui. Então vamos passar uma linha aqui para a gente enxergar onde vai passando aqui, ó, tanto a quantidade vendida e também o preço de venda. Então repare. Quantidade vendida aqui é essa linha que está aqui, ó, pontilhada. Então, linha pontilhada, repare, é essa linha daqui. Então, olhando aqui na linha pontilhada, bateu aqui, ó. Então, onde nós encontramos que 2020 está aqui. Mas eu tenho que olhar aqui, ó, é para a direita, que é aqui na direita que tem a quantidade de unidades vendidas. Então, quantas foram as unidades vendidas aqui? Foram 500. Então, a quantidade vendida foi 500. Agora, eu preciso ver o preço de venda aqui em 2020. Então, o preço de venda aqui, ó, o preço de venda é essa linha cheia aqui. Então, a linha cheia é essa que está aqui em cima. Então, onde que encostou aqui em 2020? Aqui em cima. Só que eu tenho que olhar aqui, ó, para a esquerda, que aqui está o preço de venda. Então, olhando para a esquerda aqui, qual foi esse preço de venda aqui? Reparem, nós temos aqui ó, de 7.000 até 7.200. Notem, aqui foi dividido em quantos espaços? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 espaços. Então, de 7 a 7.200, nós temos 200. Dividindo aqui em 5 espaços, cada espaço é de 40. Daqui até aqui nós temos 4 espaços. Então, 4 vezes 40, 160. Então, de 7.000 até aqui nós temos um valor de 7.160. Então, o preço de venda aqui é de 7.160. Assim, o total em vendas efetuadas no ano de 2020 vai ser o quê? O produto de 500 aqui por 7.160. E fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, multiplicando 500 aqui por 760, a gente vai chegar em 3.580.000. Assim, o total em vendas efetuadas nesse ano 2020 foi 3.580.000. Agora a gente analisa aqui as alternativas. Esse valor que nós encontramos aqui, que é o total em vendas aqui no ano de 2020, é um valor que está entre 0,3 milhão e meio milhão. 3.580.000. Está entre 0,3 milhão e 0,5 milhão? Claro que não. Esse valor aqui, ó, 3.580.000, ele está entre 1 milhão e 1,2 milhões? Também não. Esse valor de 3.580.000, ele está entre 3,4 milhões e 3,6 milhões? Sim. Esse valor de 3.580.000 é um valor que vai estar aqui, ó, entre 3 milhões, aqui vai ser 3.400.000 e 3.600.000. Esse valor vai estar aqui entre esses dois. Então essa daqui está correta. Ele está entre 30,1 milhões e 30,3 milhões? Claro que não. Ele está em 48,6 milhões e 50,6 milhões? Também não. Portanto, a única alternativa correta vai estar aqui na letra C. Show de bola, uma boa questão, não foi, gente? Questão 13, pessoal, tratou de média aritmética simples e resolução de sistema de equações de primeiro grau. A questão diz assim: Carlos e Ana são atendentes em uma empresa de telemarketing. Na semana passada, o número de atendimentos feitos por Ana superou em 11 unidades do correspondente a 4/5 do número de atendimentos feitos por Carlos. Se a média aritmética simples do número de atendimentos feitos por eles na semana passada foi 37, então é correto afirmar que naquela semana, qual desses daqui? Bom, veja que o texto está informando para a gente aqui que na semana passada
o número de atendimentos feitos por Ana superou em 11 unidades do correspondente a 4/5 do número de atendimentos feitos por Carlos. Então, o número de atendimentos feitos por Ana, que eu vou chamar aqui de A, superou em 11 unidades, ou seja, teve a mais aqui 11 unidades do que o correspondente aqui a 4/5 do número de atendimentos feitos por Carlos. Então, o número de atendimentos de Ana foi igual a 4/5 do número de atendimentos feitos por Carlos aqui, 4/5 do número de atendimentos feitos por Carlos. Como superou em 11 unidades, teve aqui mais 11 unidades. Então, o número de atendimentos feitos por Ana foi igual a 4/5 do número de atendimentos feitos por Carlos, mais 11. Então, superou aqui em 11, 4/5 do número de atendimentos feitos por Carlos. Observe, chegamos aqui nesta equação. Por outro lado, ele também informou para a gente que a média aritmética simples do número de atendimentos feitos por eles na semana passada foi 37. Média aritmética, a gente sabe que é a soma dos termos dividido pelo total de termos. Então, vamos colocar aqui um traço de fração. A soma dos termos aqui vai ser a soma dos atendimentos feitos pelos dois. Então, vai ser o número de atendimentos aqui de Ana, mais o número de atendimentos de Carlos, dividido pelo total de termos. O total de termos aqui é o total de atendentes, que nesse caso é 2. E essa média ele informou para a gente que é 37. Pronto, chegamos nessa outra equação. Vamos pegar esse 2, está aqui dividindo, e a gente passa para cá multiplicando. Então, nós vamos ter aqui que A mais C igual 2 vezes 37, que vai dar 74. Pronto, agora nós temos esta equação aqui. Mas repare, esse valor de A aqui nós já sabemos que é 4/5 de C mais 11. Então, aqui no lugar de A, nós vamos substituir e escrever isso aqui, 4/5 de C mais 11, mais C, e isso é igual a 74. Chegamos nessa outra equação aqui, mas que tem fração. Se tem fração, a gente precisa tirar o mínimo múltiplo comum. E o nosso mínimo aqui, observe, vai ser 5. Pegamos esse mínimo, dividimos embaixo, o resultado a gente multiplica em cima. Então, 5 dividido por 5 dá 1 vezes 4C, que vai ficar 4C. 5 dividido por 1 tem aqui embaixo, vai dar 5 vezes 11, que vai ficar 55. 5 dividido por 1 tem aqui embaixo, 5 vezes mais C, mais 5C. 5 dividido por 1 tem aqui embaixo, 5. Multiplicando aí por 74, a gente vai chegar em 370. Vamos juntar os termos semelhantes. 4C, que é o mais 5C, 9C. E vamos pegar 55 e passar aqui para o segundo membro. Então vai ficar 370 menos 55 vai dar 315. Assim, o valor de C vai ser quanto? 9 está multiplicando, a gente passa dividindo. Fazendo essas continhas aí no cantinho do papel. Dividindo 315 aqui por 9, C igual a 35. Pronto, então já sei que o número de atendimentos aqui do Carlos foi 35. Agora eu preciso saber quantos foram os atendimentos de Ana. Para saber quantos foram os de Ana, a gente pega o valor dessa incógnita C aqui, que é 35, substitui ou nessa equação ou nessa daqui. É claro que essa aqui está bem mais fácil. Então, eu vou pegar essa equação aqui, A mais C igual a 74. O valor de C aqui a gente já sabe que é 35. Assim, o valor de A vai ser quanto? Passando 35 para lá, vai ficar 74 menos 35, A é 39. Pronto, então o número de atendimentos de Ana nessa semana foram 39 atendimentos. Agora vamos analisar as alternativas aqui. Na letra A está dizendo que Carlos fez 4 atendimentos a mais do que os atendimentos feitos por Ana. Bom, Carlos fez 35, Ana foi 39. Então, Carlos fez 4 atendimentos a mais do que os atendimentos feitos por Ana? Não, Carlos fez a menos do que Ana. Então, ele fez a mais do que Ana? Não, então essa letra A é falsa. Carlos fez 3 atendimentos a mais do que os atendimentos feitos por Ana. Não, Carlos não fez a mais, ele fez a menos. Então, essa daqui, falsa também. Carlos fez 2 atendimentos a mais do que os atendimentos feitos por Ana. Não, Carlos fez a menos, ele não fez a mais. Então, falsa também. Ana fez 3 atendimentos a mais do que os atendimentos feitos por Carlos. Ana realmente fez a mais do que Carlos, só que não foi 3, ela fez 4 a mais. Então, ela fez 3 atendimentos a mais do que os atendimentos feitos por Carlos? Não, essa é falsa. Ana fez 4 atendimentos a mais do que os atendimentos feitos por Carlos? Sim, Ana fez 39, que é 4 a mais do que o número de atendimentos feitos aqui por Carlos. Então, essa daqui está correta. Assim, a alternativa correta, letra E. Show de bola, mais uma boa questão também, não foi, gente? Questão 14, pessoal, tratou de juros simples. A questão diz assim: supondo-se haver uma aplicação em regime de juros simples com taxa de juros anual correspondente a 10%, um investidor quer aplicar um capital até que os juros da aplicação correspondam ao triplo do capital aplicado. Se ele encontrar a aplicação nas mesmas condições, mas com taxa de juros anual de 12%, o período de tempo que ele deverá deixar aplicado o capital para atingir o mesmo objetivo, ou seja, para que os juros da aplicação correspondam ao triplo do capital aplicado,
comparado ao período de tempo que ele deverá deixar o capital aplicado com taxa de juros de 10% ao ano, será menor em qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que o texto informando para a gente que se supor que uma aplicação em regime de juros simples com taxa de juros anual correspondente a 10%, o investidor ele quer aplicar um capital. Mas qual é esse capital que ele vai investir, que ele vai aplicar? Esse capital a gente não sabe, então eu vou falar que vai ser um capital X. Mas observe, eu tenho que analisar aqui essas duas opções que foram citadas aqui no texto. Então nós temos aqui duas opções. Eu vou colocar aqui, ó, primeira opção e segunda opção. A primeira opção é ele pegar esse capital X aqui, aplicar essa taxa de juros anual, que está falando aqui que é de 10%. Então, a taxa aqui é de 10% ao ano, a taxa de juros anual, 10% ao ano. Ele está informando aqui que é a taxa de 10% ao ano. Mas ele quer que os juros dessa aplicação triplique, seja o triplo do capital aplicado. Então, o juro aqui tem que ser o triplo do capital. Se o juro tem que ser o triplo do capital, vai ser 3 vezes X. Então, a primeira opção é ele pegar o capital X a uma taxa de 10% ao ano e ele quer que o juro seja o triplo do valor do capital. Na segunda opção, é ele pegar esse mesmo capital X, só que agora vai aplicar uma taxa de juros aqui ó, de 12% ao ano, taxa de juros também anual. Então, uma taxa aqui ó, de 12% ao ano. Mas ele quer atingir o mesmo objetivo, ou seja, ele quer que o juro aqui também seja o triplo do valor do capital. Bom, mas nas duas situações ele falou que vai aplicar aqui em juros simples. E nós sabemos que o cálculo do juro em juros simples é dado pela fórmula. Juro é igual a capital vezes taxa vezes tempo sobre 100. Então nós vamos aplicar essa fórmula aqui nessas duas situações, nas duas opções aqui, ó. Vamos começar com essa primeira aqui, ó. Nós queremos que o juro aqui, ó, seja 3 vezes x. E isso vai ser igual, traço de fração. O capital aqui é x. A taxa para essa primeira opção, 10. E nós queremos saber em quanto tempo que isso aqui vai acontecer. Tudo isso aqui, ó, sobre 100. Vamos pegar esse 100, está dividindo, aqui nós passamos para cá multiplicando. Então, 100 aqui vezes 3x, 300x. E aqui vai ser igual a x vezes 10 vezes t. Veja que a gente vai poder simplificar aqui. Eu cancelo esse x aqui com x de cá. Também a gente pode simplificar aqui, ó, 300 com 10 aqui sobra 30. Portanto, aqui nós vamos ter 30 vai ser igual a t. Se 30 é igual a t, então t é igual a 30. 30 o quê? 30 dias, 30 anos. Repare, a taxa que foi dada em anos. Então, aqui vai ser 30 anos. Então, após 30 anos, esse capital de x aqui nessa taxa de 10% vai realmente triplicar, o juro vai triplicar o valor do capital. Então, após 30 anos é que isso vai acontecer. Agora, vamos analisar aqui também com a segunda opção. Nós também queremos que o juro aqui seja o triplo do capital. Então, o juro aqui aplicando a mesma fórmula. O juro será 3x. Vamos colocar aqui, ó, traço de fração. O capital é o mesmo que a x. A taxa agora é de 12. O período de tempo é o que nós estamos querendo. E isso tudo aqui é sobre 100. Vamos pegar esse 100 que está aqui dividindo, a gente passa para cá multiplicando, vai ficar então 300x. E aqui vai ser x vezes 12 vezes t. Vamos cancelar esse x aqui com esse x de cá. Também dá para a gente simplificar 300 aqui por 12, aqui sobra 25. Então, a gente vai ter que 25 vai ser igual a t. Se 25 é igual a t, então t é igual a 25. O t aqui igual a 25 vai ser 25 o quê? Como a taxa também aqui tem ano, então aqui vai ser após 25 anos. Então, com essa taxa de 12% aqui ao ano, para ele triplicar o juro aqui, ele precisa de 25 anos. E ele quer saber aqui quanto que vai ser menor aqui, essa aqui, em relação a esse tempo, em relação a esse. Bom, 25 anos em relação a 30 anos é menor em quanto? É só pegar 30 anos menos 25 anos, então é menor aqui em 5 anos. Só que ele quer essa resposta em meses. Bom, um ano a gente sabe aqui, ó, que são 12 meses. Então, 5 vezes 12 meses vai dar um total de 60 meses. Então, para isso acontecer, ele vai precisar aqui, ó, de 60 meses. Esse valor vai ser menor aqui em 60 meses. E essa resposta a gente tem aqui na letra B. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? Questão 15, pessoal, foi a última questão dessa prova e tratou aqui, ó, do cálculo de porcentagem e resolução de uma equação de primeiro grau. A questão diz assim: o valor total de R$35 mil foi dividido em duas partes não necessariamente iguais, cada uma delas investida com taxa de juros distintas de 7% e de 9% ao ano, sendo que o rendimento total do primeiro ano do investimento foi igual a R$ 2.690, que não foi reinvestido. No segundo ano, a parte investida inicialmente a 9% foi reinvestida 10% ao ano.
e a outra parte foi reinvestida com a mesma taxa anual de juros do primeiro ano de investimento. Sendo assim, o rendimento total do investimento do segundo ano foi igual a qual desses daqui? Bom, veja que o texto está informando para a gente que o valor total aqui, de R$35.000 foi dividido aqui em duas partes não necessariamente iguais, cada uma delas investida aqui com taxas de juros distintas de 7% e de 9% ao ano. Então veja, o valor total a ser investido aqui é de R$35.000. Mas esse valor total que vai ser investido aqui de 35 foi dividido aqui em duas partes. Então, primeira parte e segunda parte. Qual foi o valor investido aqui da primeira parte? A gente não sabe qual foi esse valor da primeira parte. Então, vou falar que esse valor aqui vai ser um valor X. E qual foi o valor investido aqui da segunda parte? Então, observe, se o valor total a ser investido é de 35 mil, e foi investido essa parte aqui, nessa primeira parte foi investido esse valor X, quanto que restou aqui para a segunda parte? É só pegar o valor total aqui, que é de 35 mil, e retirar o que foi investido aqui na primeira parte, que é X. Então, o que sobra aqui vai para a segunda parte, que vai ser 35 mil menos X. Então, foi investido na primeira parte esse valor X. Na segunda parte foi investido 35 mil menos X. Mas falou que cada uma dessas partes foi investida aqui com taxas de juros distintas de 7% e de 9% ao ano. Bom, qualquer uma dessas aqui pode ter sido de 7% e a outra de 9%. Então, vou considerar que essa primeira aqui foi de 7% e essa segunda foi de 9%. Mas se você mudar essa ordem, não vai alterar em nada na resolução da questão. Então, estou considerando que a primeira foi aplicada aqui em 7% de juro. A segunda foi aplicada aqui a 9% aqui, de juro. Mas ele falou que o rendimento total do primeiro ano do investimento foi de R$ 2.690 e que não foi reinvestido. Bom, então nós vamos fazer o seguinte, vamos calcular o rendimento aqui inicial, que é o de cada uma das partes. Vou calcular o rendimento aqui dessa primeira parte, e qual vai ser o rendimento dessa primeira parte? É o valor aplicado aqui, que é X, vezes a taxa de juros que foi aplicada, que é 7%. 7% a gente sabe que é 7 sobre 100, que vai dar 0,07. Assim, o rendimento dessa primeira parte vai ser X vezes 0,07, vai dar 0,07x. Então, o rendimento da primeira parte deu esse valor aqui. Agora vamos ver qual foi o rendimento aqui da segunda parte. O rendimento da segunda parte é o valor que foi aplicado da segunda parte, que é esse valor 35 mil menos X, vezes o valor que foi aplicado da taxa aqui, que é de 9%. 9% a gente também sabe que é 9 sobre 100, que vai dar 0,09. Então o rendimento da segunda parte vai ser o produto desse número aqui por 0,09. Aqui a gente aplica a propriedade distributiva. Vamos pegar todo mundo que está aqui dentro desse parênteses e multiplicar aqui por 0,09. Então, multiplicando 35 mil aqui por 0,09, fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, 35 mil vezes 0,09, isso aqui vai dar 3.150. Menos x vezes 0,09, isso aqui vai dar menos 0,09x. Então, observe, o rendimento da primeira parte foi 0,07x. O rendimento da segunda parte foi 3.150 menos 0,09x. Mas ele informou para a gente que o rendimento total do primeiro ano foi 2.690. Então, se a gente somar o rendimento da primeira parte aqui, que é 0,0x, 0,07x, esse é o rendimento da primeira parte. Se a gente somar esse rendimento da primeira parte com o rendimento da segunda parte, que foi 3.150 menos 0,09x, isso tem que dar o rendimento total aqui, que foi 2.690. Então, observe, conseguimos chegar aqui nessa equaçãozinha de primeiro grau aqui para a gente resolver. Vamos juntar aqui os termos semelhantes. 0,07x menos 0,09x, aqui vai ficar menos 0,02x. Vamos pegar esse 3.150 e vou passar aqui para o segundo membro. Então vai ficar 2.690 menos 3.150, a gente encontra menos 460. Vamos tirar esse sinal de menos daqui. Para isso eu vou multiplicar os dois lados da igualdade aqui por menos 1. Então, menos 1 aqui vezes menos 0,02x, aqui vai ficar mais 0,02x. Menos 1 vezes menos 460 vai ficar mais 460. Agora, para a gente achar o valor do x, é só pegar esse 0,02, está multiplicando, a gente passa dividindo. Mas para facilitar as nossas contas, vamos eliminar essa vírgula daqui. Como a gente tem aqui duas casas depois da vírgula, vamos multiplicar os dois lados dessa igualdade aqui por 100. Ao multiplicar 0,02x aqui por 100, a vírgula vai deslocar duas casas para a direita, então isso aqui vai ficar 2x. E multiplicando 460 aqui por 100, é só acrescentar dois zerinhos no final, que isso aqui vai dar 46 mil.
Assim, o valor do x agora fica mais fácil para a gente achar. 2 está multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 46.000 aqui por 2, x vai dar 23.000. X foi o valor aplicado aqui da primeira parte. Então, o valor da primeira parte aqui foi de 23.000. E qual foi o valor da segunda parte? É 35.000 menos x. Só que agora a gente já sabe que o x é 23.000. Então, 35.000 menos 23.000 foi aplicado na segunda parte, então, R$12.000. Então, a primeira parte foi aplicado 23.000 desses 35, e na segunda parte dos 35 foi aplicado 12.000. Aí ele falou que no segundo ano, a parte investida inicialmente a 9%, ela foi reinvestida 10%. Então, a parte que foi aplicada aqui, inicialmente a 9%, veja, foi essa segunda parte. Então, nessa segunda parte aqui, ela foi reinvestida, que é 10% ao ano. Então, qual vai ser o novo rendimento dessa segunda parte? O valor aplicado à segunda parte, que é 12.000, vezes a taxa que foi aplicada aqui, que é de 10%. 10% a gente sabe que é 10 sobre 100, que vai dar 0,1. Então, o novo rendimento aqui da segunda parte vai ser 12.000 vezes 0,1, isso aqui vai dar 1.200. Então, o novo rendimento da segunda parte foi 1.200. Aí ele falou que a outra parte, que é essa primeira parte, ela foi também reinvestida, só que foi com a mesma taxa de juros do primeiro ano. Então, qual vai ser o novo rendimento aqui dessa primeira parte? Vai ser o valor da primeira parte, que é 23.000, vezes a mesma taxa de juros. Ele disse que foi com a mesma taxa. E a taxa aqui foi de 7%, então vezes 7%. 7% é 7 sobre 100, que vai dar 0,07. Então, 23.000 aqui, vezes 0,07, fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, a gente chega em 1.610. Então, o novo rendimento da primeira parte foi 1.610 e o novo rendimento da segunda parte foi 1.200. Ele quer saber aqui qual foi o rendimento total aqui do investimento do segundo ano. Então, nós queremos o rendimento total do segundo ano. Bom, o rendimento total aqui do segundo ano vai ser o rendimento que ele teve aqui da primeira parte do segundo ano, que foi esse 1.610, juntando aqui com o rendimento da segunda parte aqui do segundo ano, que foi esses 1.200. Então, somando esse rendimento aqui, ó, da primeira parte aqui, que foi 1.610, com o novo rendimento aqui da segunda parte, que é 1.200, somando 1.610 com 1.200, a gente vai chegar em 2.810. Então, o rendimento total do investimento do segundo ano foi de R$ 2.810. E procurando aqui nas alternativas, a gente tem isso aqui na letra A. Show de bola! Foi uma bela questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!